Então, repetindo essa explicação, nós temos que a tensão VGS em um primeiro momento faz as lacunas livres da região do substrato sob a porta serem repelidas, deixando uma região de depressão. A tensão positiva sob a porta atrai elétrons das regiões N+ da fonte e do dreno para a região do canal. Quando elétrons suficientes estiverem sob a porta, o canal estará formado, ligando a fonte ao dreno. O valor mínimo de VGS para se formar o canal é chamado de tensão de limiar, ou threshold, ou VT. Então, voltando aqui à figura, podemos perceber que com a criação do canal, ao inserirmos uma tensão positiva no terminal dreno, conseguiríamos a condução de elétrons do dreno para a fonte. Dessa forma, o transistor estaria conduzindo. Bem, podemos perceber três regiões de operação do transistor, dependendo das tensões aplicadas em seus terminais. Essas regiões são região de corte, região de triodo ou região linear, que seria quando o MOSFET estaria trabalhando como uma chave, e na região de saturação, que seria a região utilizada para amplificação. A região de corte ocorre quando o VGS é menor que a tensão de limiar, ou seja, não existem elétrons livres para a criação do canal N, portanto não há corrente e diz que o transistor está cortado. Já na região de triodo ou região linear, ocorre quando o VGS é maior que a tensão de limiar e a tensão VDS entre o dreno e a fonte é menor que o VGS menos VT. Nessa região, o canal é criado e o MOSFET age como se fosse um resistor, e o valor desse resistor seria controlado pela tensão na porta. O equacionamento nessa região seria essa equação que vocês estão vendo aqui, ID igual a 1K, 2 VGS menos VT, VDS menos VDS ao quadrado, onde K é igual a meio de μn COX W sobre L. Diz que essa região é linear, pois para pequenos valores de VDS, esse termo quadrático poderia ser desprezado, restando apenas essa parte da expressão, na qual podemos observar que o ID é diretamente proporcional ao VGS. Já a região de saturação ocorre que, além de se formar o canal com VGS maior do que VT, temos também essa condição, onde VDS é maior que VGS menos VT, ou seja, existe uma tensão maior entre o dreno e a fonte. Por essa tensão ser maior, o canal N é deformado e, consequentemente, parte dele é desligado. Nessa parte que ele é desligado, os elétrons ainda conseguem fluir de um lado para o outro, pois eles são acelerados nessa região onde ele é desligado. E a criação dessa região é chamada de pinch-off. Só que agora, essa corrente de dreno é relativamente independente da tensão sobre o dreno, como foi mostrado na equação da região de triodo. E agora ela seria controlada somente pela tensão na porta, de tal forma que temos essa nova equação para essa região, onde D é igual ao K VGS menos VT ao quadrado. Temos aqui nessa tabela as condições para os modos de operações dos transistores NMOS e PMOS. O que é importante observar é que o VT do NMOS seria um valor positivo e que o VT do transistor PMOS teria sempre um valor negativo. É importante observar também que as inequações são inversas em todos os casos. Agora, ilustrando a operação do transistor no modo de saturação, temos aqui uma fonte VGS,
polarizando o circuito e uma fonte de VDS de valor tal que ocorre uma deformação no canal N e o estrangulamento desse canal. Portanto, ocorre o pinch off. É importante lembrar que quando estivermos fazendo a análise desse circuito, que como a corrente de base é nula, pois o terminal está conectado a uma parte isolada do transistor através do óxido de silício, a corrente no dreno vai ser igual à corrente no source. Temos aqui o gráfico da característica da corrente ID pela tensão VDS, está parametrizado por VGS. Nesse gráfico fica fácil de observar todo o funcionamento do dispositivo que a gente tinha explicado antes. Por exemplo, quando o meu VGS tem valor menor do que a tensão de threshold, menor que o VT, a corrente ID será nula e, portanto, está na região de corte. À medida que aumento a tensão VGS, por exemplo, VT mais 1, VT mais 2, fica evidente o aumento do valor da corrente ID. No entanto, para haver corrente, também deve existir uma tensão VDS. Portanto, aqui no começo do gráfico, todas as correntes são nulas. E a partir do momento que o VDS aumenta, a corrente vai subindo. A um primeiro momento, na região de triodo, esse crescimento existe uma característica linear. E à medida que o VDS vai aumentando, a característica quadrática da equação da região de triodo fica cada vez mais evidente e a taxa de aumento da corrente ID começa a decair até esse ponto, que é o limite da região de triodo com a região de saturação. Na região de saturação, a dependência com VDS cai drasticamente. No entanto, podemos perceber uma leve inclinação da corrente aqui, ou seja, uma leve dependência com o VDS.